Há 9 anos entrou em vigor uma lei para combater a alienação parental, que é quando um dos pais, ou mesmo os dois, tentam influenciar de forma negativa os filhos contra a outra parte. Mas essa prática ainda é comum nas famílias e pode gerar sérios prejuízos psicológicos em crianças e adolescentes. Desde pequena, a Alessandra e os 2 irmãos ouvem o pai e a mãe falarem mal um do outro. Meu pai chegava e falava que minha mãe era doida, que era louca, que ela era escandalosa e que umas coisas. E minha mãe falava, seu pai me traiu, seu pai não vale nada e não sei o que, ele não é um bom pai. O que a Alessandra sofreu é chamado de alienação parental. Dos 9 aos 14 anos, ela precisou ir ao psicólogo. Os efeitos negativos se estendem até hoje. Eu tenho um problema com confiar nas pessoas, porque se eu não posso confiar nem no meu pai nem na minha mãe, um falando mal do outro, aí eu tenho esse problema muito de confiança. Alienação parental. 2 palavras que são sinônimo de prejuízos para a vida de crianças e adolescentes. Os casos acontecem na maioria das vezes entre pais e mães, mas também podem envolver avós, tios e pessoas que convivam com os menores de idade e que têm o objetivo de romper, afastar ou impedir o convívio com o genitor. A definição está na Lei 12.318 de 2010, criada para combater a alienação parental. Ela não qualifica o ato como crime, mas traz medidas que o Estado deve adotar para interromper a conduta, como advertência, multa, mudança de guarda, ampliação do convívio e acompanhamento psicológico. Eu acho que todo mundo, nesse instante, poderia se beneficiar muito de uma terapia sistêmica familiar, onde tanto o pai, quanto a mãe, quanto as crianças vão, se sentam e há um profissional adequado para explicar para essas várias idades e posições diferentes dentro desse sistema família, de que o sistema continuará existindo. Afinal de contas, ele é ligado por essa criança. Entretanto, ele vai passar por algumas mudanças. Quase 4.000 processos em andamento na justiça brasileira no ano passado tratavam do assunto. O número é menor que em 2017, quando foram mais de 3.900 processos. De olho na prevenção de novos casos, o Conselho Nacional de Justiça implementou em 2015 a Oficina de Pais e Mães. Com um curso feito pela internet, que já formou mais de 11.000 pessoas, o CNJ dá orientações sobre como manter uma relação saudável, evitando prejuízos para os filhos. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio a advogada Liliana Marques. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço. Bom, 9 anos de vigência da lei, balanço positivo? Balanço positivo, que alienação eu acho que sempre ocorreu, né? Então, hoje nós temos meios para coibir, é uma coisa muito comum, corrente nas varas de família, principalmente quando há litígio, quando da separação ou divórcio. Normalmente, infelizmente, a criança é utilizada, né? Fere-se o direito fundamental da criança, que é ser protegido e ter uma convivência salutar com os seus genitores, e ocorre muito, o que é prejudicial à criança. Qual é a diferença entre alienação parental e abandono afetivo? Alienação parental é quando um dos genitores, ou os avós, ou qualquer pessoa em que a criança esteja sob a responsabilidade, autoridade ou guarda, né, tenta destruir a imagem de um dos genitores, né? Já o abandono é quando o responsável também, sendo os genitores ou qualquer outra pessoa, deixa de cumprir seus direitos, seus deveres, né, com relação àquela criança, seja abandono social, escolar, qualquer tipo de abandono que ela teria que zelar pela criança e o adolescente. E esse pai ou essa mãe que pratica alienação parental, ela pode sofrer alguma punição, essa pessoa? Ela não só pode, como deve, né? A partir de 2010, temos a lei da alienação parental e vieram com punições severas. Primeiramente, quando alguém suspeitar que esteja ocorrendo, procure o judiciário, que esse tipo de processo de alienação tem uma tramitação prioritária, né? Procure um auxílio psicológico, né? E vem as punições, que pode começar com uma simples advertência, uma multa, aumentar as visitas do genitor alienado, chegando à guarda compartilhada, até mesmo a inversão da guarda.
Quando é muito comum, uma situação em que, quando se alega que há uma alienação parental, a outra parte, ela alegue, muitas vezes, acusações graves contra a outra parte. Por exemplo, abuso sexual. A quem cabe o ônus da prova? O Estado tem de identificar se há essa situação? Isso primeiramente tem que ser feita uma ocorrência policial, que vai ter um processo criminal, porque a alienação parental em si, ela não é criminalizada, ou seja, não responde por crime, né? Agora, um tipo desse tem que se procurar uma delegacia, fazer uma ocorrência e vai ser apurado. Se não for verdadeira essa denúncia, a pessoa vai responder por crime de denunciação caluniosa. Doutora Liliana, como comprovar que essa alienação parental está sendo realizada? Olha, observar o comportamento dos genitores ou de quem esteja à guarda ou autoridade da criança ou do adolescente, a reação da criança, né? Normalmente ela começa a rejeitar um dos genitores, ela começa a ter depressão, dificuldade ou transtorno alimentar, dificuldade na escola de concentração, dentre outras. O que é? A criança se torna uma vítima, né? Para que ocorra a alienação parental tem que ter 3 sujeitos, o alienador, o alienado e a vítima. Agora, quem sai prejudicado é a criança. Esses reflexos não só no conflito familiar, mas reflete para a vida inteira. O alienador também pode ser um dos avós, desde que ele detenha a guarda. Pode ser um dos avós, ou alguém, a madrasta, o padrasto, alguém que a criança esteja sobre a guarda ou autoridade. Não tem que ser necessariamente o pai e a mãe. Doutora Liliana Marques, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora. Obrigado.